Olá, olá, olá! Eu sou Serginho Henrique e este é o Pastiche, num dia para conversarmos a respeito do fim do ano letivo. Toda a minha vida foi dentro de uma instituição de ensino, desde criança, na escola regular, depois para os anos da universidade, e então me tornei professor. E a minha vida toda acabou sendo dentro de uma escola. Recentemente, depois que eu me tornei professor, a experiência escolar acaba se transformando bastante. Não tem como comparar a vida de um aluno com a vida de um professor. A relação do aluno em comparação com a relação do professor com a própria escola. E o que eu tenho pensado ultimamente é o quanto a gente espera pelo final do ano letivo e o quanto, a hora que ele chega, isso pode provocar algum tipo de dúvida ou até mesmo alguns receios. Ao longo de todo o ano, tudo que a gente deseja é férias. O processo da escola, o processo de trabalho de maneira geral, a rotina, é algo que nos cansa, é algo que às vezes nos irrita e é, principalmente, uma coisa da qual a gente quer se livrar o quanto antes. Estamos já na segunda metade do mês de novembro, chegamos ao fim do ano letivo. Tão aguardado. Mas sabe que eu tenho sentido um certo incômodo com relação a isso? Escola é algo muito importante na vida de um ser humano. É lá que a gente aprende não só o conteúdo programático, tão importante para o desenvolvimento humano, mas, sobretudo, é lá que a gente aprende a conviver. É lá, na escola, que a gente aprende a ser gente. Como professor, é difícil ter um contato próximo com cada um dos alunos. Eles mal sabem quanto nós estamos percebendo a cada um deles, quanto eles nos estimulam ou mesmo quanto às vezes nos incomoda. Todo tipo de sensação acontece numa sala de aula. Por mais que deva prevalecer a obrigação de lecionar ou a obrigação de aprender, aquilo se trata de um encontro humano. Eu lembro de um professor na USP, o Pasta, que costumava dizer que escola é uma espécie de milagre. E eu não tenho dúvidas disso. A aula é uma espécie de milagre. O conhecimento compartilhado é algo muito sagrado. Aquele encontro de espíritos, aquele encontro de almas, aquele encontro de pessoas é absolutamente transformador. Uma parte do meu processo de amadurecimento profissional foi numa escola de pedagogia Waldorf. E isso lá para eles era muito precioso, muito caro. A ideia de que a composição de uma sala de aula tem traços espirituais. Quase como se os céus, como se o destino tivesse preparado cada uma daquelas pessoas para comporem aquele ambiente. O mesmo vale para o professor, evidentemente. Um professor diante de uma sala de aula pode ser um mero acaso, uma simples questão de encaixe do horário, mas aquelas pessoas trocando, convivendo, hão de aprender muito umas com as outras. Sala de aula é às vezes uma coisa muito chata. Sala de aula pode ser algo cansativo, sala de aula pode dar sono, conteúdos oferecidos podem não ter o menor interesse. E é assim mesmo, ninguém é obrigado a gostar de todas as coisas. Mesmo na faculdade, mesmo quando você faz uma escolha, muitas e muitas matérias aplicadas, você não tem o menor interesse. E é ótimo que seja assim. As pessoas são diferentes, o conhecimento precisa ser diversificado. Não seria nada legal se todo mundo gostasse das mesmas coisas ou tivesse o mesmo ponto de vista. O bom da sala de aula, e aconteça o que acontecer, ela está sempre caminhando para frente, ela está sempre evoluindo. Não só porque existe ali uma progressão conteudística, mas sobretudo porque existe uma progressão no convívio daquelas pessoas. Existe uma progressão naqueles relacionamentos. O que é lastimável quando um aluno parece não estar interessado no que está sendo oferecido não é propriamente o fato de que ele não gosta daquela matéria ou que ele não esteja afim. No fundo, ele tem todo o direito de não estar afim. O que incomoda de verdade é ele estar se fechando para o convívio com os colegas e, sobretudo, para o convívio com aquele professor, que talvez durante a semana inteira tenha apenas 50 minutos para oferecer um pouco de si e receber um pouco dos alunos. O fim do ano letivo é algo extremamente satisfatório e estimulante. É a sensação de que nós chegamos ao final de um ciclo. A escola como a gente conhece, é prima irmã do cristianismo católico. Alguém detém o poder da palavra diante de uma assembleia e fala daquilo que conhece para essas pessoas, como se desejasse dar a elas algum tipo de luz. Não deixa de ser verdade do ponto de vista do conhecimento, mas seguramente não é verdade do ponto de vista das relações. Quantas e quantas vezes eu já não me percebi aprendendo coisas novas e diferentes com alunos mais novos que eu, experiências diferentes da minha,
gostos diferentes do meu. E o quão feliz eu me sinto quando percebo honestamente que eles se interessam pela minha trajetória de vida. Não porque ela seja melhor ou mais interessante, mas simplesmente porque querem ouvi-la. Ouvi-la para conhecer o novo, para conhecer o diferente, para se aproximar mais de uma pessoa que, apesar de estar trabalhando, está ali disposta a oferecer-se inteira a cada um deles. Escola é um processo milagroso. Nessa época do ano, eu me sinto bastante feliz e realizado por termos atravessado um ano inteiro em busca de algo importante para todos nós. A conclusão de um ciclo na vida dessas pessoas. Agora, boa parte dos meus alunos vão se dedicar ao vestibular, vão entrar na universidade, vão mudar de vida radicalmente e sequer ainda têm noção disso. E eu me sinto muito feliz de ter participado de cada um desses momentos. Tanto que às vezes chego a ficar até meio tristinho por saber que eles estão indo embora. Infelizmente, ao longo de um ano letivo, não dá para se aproximar de cada um dos alunos. E mal sabem eles o quanto o meu coração está com cada um. O quanto eu queria conhecê-los mais intimamente, de poder ouvi-los com mais atenção, de poder dedicar-lhes um carinho individual naquilo que eles precisassem, naquilo que estivesse ao meu alcance. Isso talvez seja impossível. Eu tenho centenas de alunos e um conteúdo a ser realizado. Mas tenho convicção de que cada um deles, ao menos aqueles que se abriram a essa possibilidade, puderam perceber que lhes entreguei todo o meu afeto, todo o meu carinho. Ainda restam alguns poucos dias deste ano e eu ainda pretendo aproveitá-los, embora saiba o quanto é importante eles irem embora dali. Também tenho certeza de que adoraria poder conviver com eles mais um pouco. Individualmente, seja como alunos, sejam como eventuais colegas de trabalho, sejam como pessoas com as quais eu cruzar aí pela vida. É uma pena também saber que a minha memória, infelizmente, não vai dar conta de se lembrar de todos daqui a algum tempo. Mas o meu carinho certamente dará. Mesmo que eventualmente eu não me lembre de nomes, mesmo que eventualmente eu não me lembre bem da trajetória de um indivíduo ou do outro, a hora que eu encontrá-los, tenho certeza que minha alma vai reconhecê-los. Ser professor é uma tarefa nobre e dificílima, que deveria ser valorizada em nosso país. Eu, pelo menos, tive sorte de estar numa instituição de ensino na qual me sinto muito realizado e na qual eu posso ser professor de verdade. Tantos e tantos colegas meus de profissão talvez não tenham os privilégios que eu tenha, ou talvez precisem fazer da sua ação de professor um ato de protesto. As coisas não estão nada fáceis para a educação aqui em São Paulo, mas é preciso conseguir encontrar as pérolas em meio a todo esse lodo. Eu não tenho dúvidas de que as grandes preciosidades do convívio escolar é justamente a relação com os alunos. Torço do fundo do meu coração que todos possam fazê-la de uma maneira honesta, verdadeira e digna. Enfim, o pastiche dessa semana tem uma carinha de despedida. É a sensação da realização de um processo, do fim de um ciclo. Mas é também uma presença nostálgica daquilo que se vai e que se torna saudade, mas que prevalece como afeto, como respeito, como gratidão. Pois bem, eu imagino que todo mundo que assista ao pastiche já tenha tido uma vivência escolar na vida. Me conta um pouquinho, o que o final do ano letivo te faz sentir? O que ele te faz pensar? Como é a sua relação com a escola, com os seus professores? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, estou esperando o que você tenha a dizer e não esquece de se inscrever. A gente vai se falando. Tchau!